Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo de números complexos. Essa matéria na apostila está no módulo 11, capítulo 31. Os números complexos. Os números complexos surgem da necessidade de resolução de equações que possuem raízes de número negativo, o que até então não era possível resolver trabalhando apenas com os números reais. Os números complexos podem ser representados de três formas: forma algébrica, z igual a mais bi, onde a é a parte real e b é a parte imaginária; forma geométrica, que vai ser representado no plano de Argand-Gauss; e a sua forma trigonométrica, que é conhecido como sua forma polar. Conjunto dos números complexos. No conjunto dos números reais, a equação x² igual a menos 1 não tem solução, porque não existe x real tal que x² igual a menos 1, ou seja, não existe a raiz de um número negativo. Mas existiria algum outro conjunto no qual tal solução seria possível? Como então resolver esta equação? Vamos descobrir isso juntos, consultando um pouco da história da matemática. Olha na história da matemática. As equações do segundo grau surgiram há cerca de 1700 anos antes de Cristo, e quando apareceram as raízes quadradas de números negativos, concluía-se que o problema não tinha solução. Isso era difícil de acontecer, porque a maioria dos problemas eram formulados a partir de situações concretas. O que realmente motivou a ampliação do conjunto dos números reais foram a resolução das equações de terceiro grau, o que sempre aparecia uma raiz de número negativo. Em busca de um novo conjunto. No final do século XVIII e início do século XIX, matemáticos como Tartaglia, Cartano e Bombelli tentaram resolver problemas relacionados às equações cúbicas, que são as equações de grau 3, e enfrentaram um grande problema semelhante a todos os que vinham resolvendo. Como determinar a raiz quadrada de um número negativo? Para responder a este questionamento, foi preciso ampliar o conjunto dos números reais, pois não existe nenhum número real que, elevado ao quadrado, resulte em menos 10, por exemplo. O que diz então a história da matemática? Bombelli encontrou regras para trabalhar com as raízes quadradas de números negativos. Ele chamava esses números de números fictícios, números impossíveis, números místicos e até mesmo números imaginários. Ele resolveu chamar o raiz de menos 1 como um número qualquer, de número imaginário ou número fictício. E, usando as mesmas regras já conhecidas da álgebra elementar, ele deu a partida para a ampliação do conjunto dos números reais. Unidade imaginária. Em 1771, Leonhard Euler utilizou a primeira vez a letra I para simbolizar a raiz de menos 1. O número real I, tal que I² igual a 1, é chamado de unidade imaginária. E isso foi dado a primeira vez por Leonhard Euler. Gauss.
Em 1801, Gauss foi quem usou o símbolo I criado por Euler, e foi ele que ampliou a sua aceitação e que criou a expressão números complexos. Gauss também atribuiu o nome de números imaginários, que nós usamos até hoje. Usando esses conhecimentos históricos da história da matemática, nós chegamos a esse novo conjunto e podemos representar usando esse novo diagrama. Antes nós tínhamos o conjunto dos números naturais, que está representado em amarelo, depois o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, que são as frações, o conjunto dos números irracionais, que são as dízimas periódicas e raízes inexatas, e nós temos o conjunto preto, que é o conjunto dos números reais. Agora nós estamos ampliando esse conjunto dos números reais para o conjunto dos números complexos, que contém todos os conjuntos numéricos anteriormente. Onde nós usamos os números complexos? Os números complexos deram grande contribuição para o avanço da engenharia. A modelagem de circuitos elétricos, o movimento líquido de gases ao redor de obstáculos, o cálculo da força de sustentação da asa de um avião, o estudo das interferências das linhas de transmissão de energia e de telefonia, são alguns exemplos onde temos a aplicação de números complexos. Forma algébrica. Ao tentar resolver uma equação do segundo grau com x² igual a menos 25, muitas vezes ela era dita como sem solução. Não obstante, na tentativa de algebrizar, surgiu então a representação algébrica que possibilite a realização da operação com esses números. Ainda que não se consiga calcular a raiz quadrada de um número negativo. Para facilitar a resolução das situações em que se trabalha com a raiz quadrada de um número negativo, foi definida uma unidade imaginária, que nós representamos por I. I será a unidade imaginária e ela é dada como raiz de menos 1. Então agora, usando essa unidade imaginária, vamos resolver a equação x² igual a menos 25. x² igual a menos 25. Então, x é mais ou menos a raiz de menos 25. Mas antes não tínhamos a raiz de menos 25, apenas a raiz de 25. Então, nós vamos separar menos 25 com 25 vezes menos 1. Então, vamos trabalhar com a raiz de 25 e com a raiz de menos 1. A raiz de 25 eu sei calcular, é mais ou menos 5. E a raiz de menos 1 é I, um número imaginário que agora você já conhece. Então, a solução para esta equação é dada por mais 5i e menos 5i. Então, na forma algébrica. Para definir a forma algébrica, nós utilizamos a letra I, conhecida como unidade imaginária de um número complexo. E um número complexo pode ser representado por Z igual a A mais BI, onde A é a sua parte real, B é a sua parte imaginária e I é a unidade imaginária raiz de menos 1. Exemplos de números complexos: 2 mais 3i, menos 1 mais 4i, 5 mais 0,2i, menos 1 menos 3i. Todos esses têm a parte real, a parte imaginária. Quando a parte real é nula, o número é conhecido como imaginário puro. Por exemplo, menos 5i e mais 5i que nós vimos na solução de uma equação anteriormente. Quando a parte imaginária é nula, o número complexo é também um número real.
e esse nós já conhecemos. Vamos ver um exercício. Resolva no conjunto dos números complexos a equação x² mais raiz de 36 igual a zero, usando a definição da unidade imaginária aplicada por ordem. x² igual a mais 36 igual a zero. Então, x² igual a menos 36. X é a raiz de menos 36. Menos 36 eu vou separar como sendo 36 vezes menos 1. Então, a raiz vai ser a raiz mais ou menos de 36 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 36 eu sei, é 6, e a raiz de menos 1 é i. Então, a solução dessa equação vai ser mais ou menos 6i. Então, o meu conjunto de solução vai ser mais 6i e menos 6i. Agora, vamos ver uma equação de segundo grau completa. Resolva no conjunto dos números complexos a equação x² menos 2x mais 5 igual a zero. E, novamente, eu vou usar a definição da parte imaginária aplicada por Euler, ou seja, vou usar a definição de i igual a raiz de menos 1. Nessa equação, ela é completa, então o a é igual a 1, b igual a menos 2 e o c igual a 5. Eu vou usar a fórmula de base. B ao quadrado, o discriminante delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, o delta é 4 menos 20. O delta é menos 16. No conjunto dos números reais, nós parávamos a nossa resolução aqui. Mas agora nós estamos no conjunto dos números complexos. Então, a raiz de menos 16 tem solução. Então, x igual a menos b. Então, é menos 2, mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2a. Então, sobre 2 vezes 1. Então, x é 2, mais ou menos 4i sobre 2a. Por que 4i? Porque a raiz de 16 é 4 e a raiz de menos 1 é i. Então, a raiz de menos 16 é mais ou menos 4i. Então, a solução da minha equação será 2 mais ou menos 4i sobre 2. Então, a primeira solução, 2 mais 4i sobre 2, 1 mais 2i. A segunda solução, 2 menos 2i sobre 2, que é igual a 1 menos 2i. Então, eu terei duas soluções. A primeira, 1 mais 2i, e a segunda, 1 menos 2i. Bem, então, com a chegada dos números complexos, nós podemos ampliar o nosso conhecimento dos conjuntos numéricos. E o nosso diagrama de Venn ficará dessa forma. Números naturais está contido dentro dos números inteiros, que está contido dentro do conjunto dos racionais, que está contido dentro dos conjuntos dos reais, que está contido agora dentro de um conjunto maior, que se chama conjunto dos números complexos. Agora é a sua vez. Vamos à apostila. Esse conteúdo está na apostila capítulo 31, módulo 11. Eu peço que vocês façam o exercício 1 da página 12 da apostila. Um abraço, fiquem bem.